A Amanda, ela faz parte do Céu na Terra lá de Brasília. Eu conheci ela lá no início do ano. E hoje ela vai estar trazendo aqui uma palavra pra gente, vai estar dividindo um pouco com a gente aquilo que Deus tem ministrado no coração dela. Eu vou chamar ela aqui agora, então, pra gente começar. Oi! E feliz demais com você aqui para dividir, né, com a gente um pouquinho. Para mim é Porque... uma honra Ah, estar aqui com você de novo, mesmo nessa quarentena, né, não sendo presencial, estar junto com você. é isso aí. Então pode mandar ver aí. Ai, então tá, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Vilar, pra quem não me conhece. Eu tenho 19 anos, faço 20 esse ano. Eu moro em Brasília, faço parte do Céu na Terra, como a Yas falou. E eu queria falar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração há um tempo já. Mas antes de entrar na palavra, eu quero indicar 2 livros para vocês, que é O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer, e o Em Busca de Deus, do John Piper. São livros muito bons. Eu já li O Conhecimento do Santo, fui extremamente impactada. Inclusive, é o tema da nossa mensagem, mas a gente não vai falar sobre o livro especificamente. E o Em Busca de Deus eu tô lendo agora. E tem sido incrível. O John Piper é alguém que eu admiro muito. E é isso. Você quer orar pra gente começar? Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, por a gente estar aqui dividindo um pouco do que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai, com essas pessoas. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que está aqui nessa live, Pai, e que o Senhor possa abençoar também a Amanda, que vai estar trazendo essa palavra para a gente, Pai. Que não seja dela, mas que seja do Senhor, direto para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, gente, primeira live da minha vida, tá bom? A minha também. Eu sou bem vergonhosa, bem tímida, mas eu vou tentar fingir que eu tô aqui numa chamada com a Yas e compartilhar com ela algo, tá? Eu escolhi esse tema porque eu acredito que seja algo muito necessário de nós falarmos, que é sobre o conhecimento de Deus, né? O conhecimento do santo. Porque acho que principalmente diante de tudo aquilo que a gente tem visto atualmente acontecendo no mundo, a gente vê como é necessário que nós tenhamos uma visão correta e uma visão certa a respeito de quem Deus é. Aproximarmos a nossa visão, o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre quem Ele o mais próximo possível de quem Ele é de verdade, sabe? É algo que eu vou destrinchar aí à medida que eu vou falando e vocês vão entendendo. Então, o baixo conceito de Deus, uma visão deturpada de Deus, algo que, infelizmente, é muito comum no meio de nós cristãos, é a causa de umas centenas de outros males que nós vivemos, sabe? Porque a forma que nós vemos Deus afeta a forma que nós vivemos. A minha visão, o meu entendimento, o meu conhecimento a respeito de Deus interfere todos os dias, a todos os momentos, na forma como eu vivo. Sabe, se eu tenho um entendimento da soberania absoluta de Deus, eu não ficarei ansioso pelo dia de amanhã. Se eu tenho um entendimento de que Deus está no controle das coisas, eu não me desespero quando as coisas saem do meu controle. Então a gente vê nos pequenos detalhes como é importante e como a forma que nós vemos Deus realmente afeta a forma que nós vivemos. Porque o seu entendimento a respeito de quem Deus é, a forma como você vê Deus, dita a forma que você vive e dita muito. Uma frase que o A.W. Tozer fala no livro dele, Conhecimento do Santo, é que é como se você virasse uma pessoa e perguntasse para ela o que ela pensa a respeito de Deus. E aquilo que ela falasse, a resposta dela, através dessa resposta, certamente você conseguiria determinar aonde essa pessoa estaria daqui a alguns anos. Não é como se você fosse prever o futuro da pessoa, você é algum tipo de vidente. Mas nós podemos chegar a algumas conclusões diante da resposta das pessoas, da reação das pessoas a esse tipo de pergunta. É claro que enquanto nós estivermos nesses corpos corruptos, né, corpos que ainda não foram glorificados, esses corpos aqui, nós não conheceremos a Deus em plenitude. E 1 Coríntios 13, 12 fala um pouco a respeito disso. Fala assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente,
da mesma forma como sou plenamente conhecido. Deus nos conhece plenamente. Ele sonda e esquadrinha os nossos corações, mas nós não o conhecemos plenamente. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós não o conheceremos plenamente. Só que é importante que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, do jeito que ela está, vivendo nossas vidas, nós precisamos conhecer a Deus e aproximar os nossos pensamentos, nosso entendimento, a nossa compreensão sobre quem Ele é, a quem Ele é de verdade. É como se aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, as convicções que nós temos a respeito de quem Ele é, não chegassem nem perto de quem Ele é de verdade. Mas mesmo assim, essas convicções, esse entendimento precisam estar alinhados e se aproximar de quem Deus é de verdade. É mais ou menos como se você ouvisse falar de uma pessoa e depois você começasse a pesquisar sobre aquela pessoa e a estudar sobre aquela pessoa. Aquele conhecimento que você está adquirindo ali dela precisa ser próximo a quem ela é de verdade. Do contrário, você vai chegar perto dela, você vai falar, eu estudei isso sobre você e tal, eu te conheço. E a pessoa pode falar, não, mas eu não sou assim. Você até chegou perto, mas eu não sou assim. E a gente precisa de ter a nossa visão alinhada com quem Deus é de verdade. Então, os atributos de Deus precisam ser por nós estudados, precisam ser por nós conhecidos, para que nós não tenhamos cristos individuais ou deuses individuais. É muito comum que cada pessoa tenha uma visão de Deus e, não, mas Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo. Não, a gente não pode ser assim, sabe? Cada um precisa de buscar conhecer quem Deus é, mas Deus, ele é aquilo ou não é aquilo, sabe? Não tem como a sua compreensão de Deus ditar quem ele é, ou não tem como nós acharmos que nós podemos tornar Deus palpável. Deus é infinito e nós não podemos tornar ele palpável e dizer ele é isso. Nós podemos sim aproximar nosso conhecimento e dizermos que nós aprendemos isso ou aquilo sobre Deus, mas mesmo assim, isso não será suficiente para dizer quem ele é de verdade. Tem uma fala do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele fala em Cristianismo Puro e Simples, que ele fala assim, que infinitos cristãos não são suficientes para mostrar quem Cristo é de verdade. Pequenos cristos não são suficientes para mostrar quem Deus é de verdade. Então, se nós, como os discípulos de Cristo, não somos o suficiente para mostrar quem Ele é de verdade, quanto mais o nosso pequeno entendimento sobre quem Deus é, sabe? Isso não é suficiente para mostrar quem Deus é de verdade. É como se fosse um diamante, é como se a gente pegasse ele ali bruto e à medida que nós fôssemos lapidando o nosso entendimento sobre o que aquele diamante é, sobre quem ele é, vai se aproximando de quem ele é de verdade. A princípio, ele era só uma pedra ali que não estava tão bonita, mas você vai lapidando, 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 e você descobre um tesouro que é muito grande. Os atributos invisíveis de Deus, desde o princípio do mundo, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. E em Romanos 1:20 fala isso, fala assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe? Se os ímpios são indesculpáveis de verem os atributos de Deus e terem o entendimento de que existe um Deus e que aquelas coisas não se criaram sozinhas, quanto mais nós que já fomos alcançados pela misericórdia dele. Nós não temos desculpas para falar, não, mas eu não tive tempo. Não, nós precisamos, sabe? Nós não podemos nos contentar com a salvação. Nós somos, acho que a geração que mais fala sobre o devocional. Devocional, e a gente faz conferências sobre devocional. Nós pregamos sobre devocional. Isso é importante. Eu não estou anulando o devocional, até porque isso é algo bíblico. Mateus 6:6 fala, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Senhor que está em secreto. Só que nós falamos sobre o devocional e não compreendemos e não entendemos o que é viver uma vida de devoção a Deus. E isso são duas coisas que precisam estar juntas. A nossa vida de devocional precisa estar acompanhada e alinhada a uma vida de devoção. Eu não posso entrar para o meu quarto, fechar a porta, oro ali, passo horas ali, depois que eu saio dali, é isso e acabou.
Não é assim, porque se nós conhecemos Deus verdadeiramente, nós não deixamos ele no nosso quarto. Não é algo que a gente entra pro nosso quarto, sai do nosso quarto, e quando a gente sai dele, Deus ficou lá dentro. Ou quando nós vamos para a igreja, Deus fica ali fora, dentro da igreja, e lá fora somos nós vivemos a nossa vida da forma que nós queremos. Se nós temos o mínimo entendimento sobre quem Deus é, nós vivemos uma vida de devoção e de entrega total a Ele. Deus, ele é um Deus tão grande, tão majestoso, que o menor relance de conhecimento da pessoa dele nos faz ter vontade de gritar por aí a respeito do Evangelho. Sabe? Ele é um Deus tão grande, ele é tão bom, misericordioso, infinito. E mesmo assim, ele coloca o Espírito Santo dele para morar dentro de nós. Não tem como nós não respondermos a isso, sabe? Nós não podemos ficar calados diante disso. E se é meio que nós podemos ver através das nossas atitudes, da nossa vida, se nós realmente conhecemos a Deus e tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. Porque não tem como alguém que encontrou a Cristo verdadeiramente permanecer da mesma forma. Não tem como alguém que conheceu a Deus verdadeiramente se contentar com cultos de domingo ou se contentar com uma vida medíocre. Eu sempre falo para Deus, Deus, não me deixe viver uma vida medíocre. Não me deixa achar que é suficiente eu simplesmente ir para a igreja. Não me deixa achar que é suficiente eu cantar canções. Não me deixa achar que é suficiente eu ler a Bíblia. Porque tudo isso é inválido se você não faz com a motivação certa, se você não faz com o seu coração no lugar certo, se você não faz para Deus. Tem um versículo que eu gosto muito e todo mundo que convive comigo já me ouviu falar ele, porque eu acho que eu falo dele quase todo dia, que é 1 Coríntios 10:31. E Paulo fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não tem como uma pessoa que conhece a Deus não fazer tudo para a glória dele. Sabe? É uma resposta nossa que deve ser não automática para a gente cair na rotina, mas é uma resposta que tem que ser imediata diante do conhecimento de quem Deus é, sabe? Não tem como nossos corações não se encherem de temor diante do entendimento de que todo esse conhecimento que nós temos sobre Deus não chega nem perto de quem Ele é. Então, se eu já me maravilho com aquilo que Deus, o entendimento que eu tenho de Deus, como eu não vou me maravilhar pensando que, nossa, Deus realmente é muito maior e vai muito além do que aquilo que eu tenho pensado, ou do que aquilo que eu tenho entendido, ou do que aquilo que as pessoas têm me falar. A gente vê que, hoje em dia, as pessoas se contentam com a salvação. E a salvação é um presente incrível, gente. Eu não tô falando que a salvação não é algo bom. Glória a Deus, porque Deus teve misericórdia de nós, sabe? É algo que nós não merecemos. É um presente, assim, que... Nossa, é só uma vida de entrega a Deus como uma forma de retribuição mesmo. Mas é como se Deus olhasse para nós e falasse assim: olha, eu não tô te salvando ou te livrando do inferno. Eu estou te salvando de mim mesmo, da minha ira. A ira que o meu filho provou em seu lugar. E como isso não te leva a querer me conhecer mais? Sabe? A cruz por si só é uma demonstração de amor suficiente que nos leva a desejar conhecer quem Deus é. Eu gosto de falar muito a respeito da adoração, porque é algo que Deus me chamou, né, para fazer. E a gente sempre acha que adoração é nós cantarmos música, que adoração é nós levantarmos a nossa mão, que adoração é nós dançarmos ou coisas do tipo. Mas sabe, a adoração é amar intensamente. E de nada adianta eu fazer essas performances se eu não amo a Deus intensamente. Sabe, gente, desculpa, eu sempre choro, tá? Eu não consigo falar e pregar a respeito de quem Deus é sem me emocionar. Fique à vontade. Não tem como nós acharmos que tudo bem viver uma vida banal, viver uma vida medíocre diante de quem Deus é. Sabe? Não tem como a gente entender que Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. E tentarmos resumir ele a um menininho que anda rodeado de borboletas e que está espalhando paz e amor pelo mundo. Sabe? Eu sinto muito de dizer isso.
Mas Cristo não é alguém que veio para o mundo para sair jogando pétalas e flores por aí. Nós precisamos alinhar a nossa visão a quem Deus é de verdade, sabe? E a melhor forma de você fazer isso é você investir tempo nesse relacionamento. Sabe? Estudar os atributos sobre quem Deus é, porque hoje em dia, se você pergunta para uma pessoa o que ela pensa de Deus, quem Deus é para você, a resposta automática que nós temos é Deus é amor. E amém, Deus é amor, gente. Ele é amor, esse é um dos atributos dele. Mas este é só um dentre vários atributos que Deus tem. Sabe? Se hoje alguém perguntasse para você quem Deus é, o que você responderia? Sabe? Uma pergunta que eu me faço constantemente é: se a minha igreja dependesse de mim, apenas de mim, da minha vida com Deus, do meu conhecimento sobre quem Deus é, para poder ser uma igreja que se assemelha à noiva que Cristo virá buscar, será que essa igreja estaria bem? Será que essa igreja estaria mal? E a conclusão que eu sempre chego é: coitada dessa igreja. Porque alguém que realmente entende que Deus é e entende que nós precisamos sempre nos aperfeiçoar a imagem de quem Ele é, temos nosso caráter mudados, sabe? Nós nunca nos satisfazemos e achamos que não, aqui tá bom, é o suficiente, já sei demais, é isso mesmo. Porque quanto mais nós nos aproximamos dele, que é a luz, mais nós vemos em nós, sabe, aquilo que nós precisamos de mudar ainda. Aquilo que nós ainda precisamos de transformar em nós. O que em nós ainda não se parece com ele. O que em nós ainda precisa ser moldado, precisa ser santificado, precisa de ser purificado. E eu gosto muito de usar essa ideia, sabe? Se você olha para você e pensa, não, eu já tô 100%, meu processo de santificação acabou aqui, tá tudo certo. Significa que você estagnou, sabe? Significa que você só está vendo isso porque você está parado. Porque se nós estamos caminhando em direção a Ele, a cada passo que nós vemos algo em nós que precisamos transformar. A zona de conforto, sabe? Esse lugar onde a gente acha que tá tudo bem, é aquilo que é nosso maior inimigo, sabe? É aquilo que nos impede de continuarmos. É aquilo que nos impede de nos aproximarmos mais, sabe? Tem uma música que eu gosto muito e que eu sempre ministro, que ela fala assim: fascina os meus olhos, há de haver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. A gente também não pode se contentar com um arrepio ou com uma lágrima ou com coisas do tipo, sabe? Os sinais e maravilhas, eles irão nos acompanhar, mas eles não podem nos guiar, sabe? Eles não podem ser aquilo que nos motiva, eles não podem ser aquilo que tem nos feito ir para a igreja ou ir a conferências. Eles vão sim nos acompanhar, e glória a Deus por isso, sabe? Mas não acho que Deus se resume a um arrepio que você tem durante o culto. Ou que Deus se resume a um choro que você teve, a uma experiência que você teve. As experiências, elas são válidas, mas nós não podemos achar que elas resumem quem Deus é. Sabe? Vários são os atributos de Deus. E quanto mais nós conhecemos os atributos dele, mais nós o conhecemos. Sabe? Eu gosto de usar uma analogia que fala assim, que a intimidade, o ápice da intimidade de um casal é dentro de um quarto. É o lugar onde você está a sós com uma pessoa, não é algo público. Então, o ápice da sua intimidade com Deus precisa ser um lugar onde você está a sós com ele. Porque quando você está a sós com ele, você consegue ser você mesmo. E você consegue tirar todas aquelas outras distrações que você tem ali e viver uma intimidade com ele. Não tem como você conhecer alguém sem que você invista tempo em conhecer aquela pessoa. Sem que você conheça a característica daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa. Quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais você conhece aquela pessoa. Aí a Sara mesmo, eu conheci ela na escola de evangelismo do Céu na Terra, 2414. A gente ficou 2 semanas juntas. Só que era 2 semanas juntas o dia inteiro. Então, essas 2 semanas juntas o dia inteiro,
me fizeram conhecer ela de uma forma que muitas pessoas, por exemplo, não se conhecem em alguns anos porque não passam tanto tempo juntos assim. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você investe nele, sabe? Eu não tô falando para você ficar 50 horas da sua semana dentro do seu quarto. Não, mas tempo de qualidade, sabe? Tempo de qualidade, de forma intencional. Você pegar a sua Bíblia, você abrir a sua Bíblia e você buscar entender aquilo que ela está falando, sabe? E um privilégio que é ler um livro na presença do autor dele. Você lê aquilo ali e você pode perguntar para ele, não, mas o que é isso aqui? Me explica isso aqui, Deus. E se não, outras ferramentas que nós também temos disponíveis, porque graças a Deus, Deus deu inteligência para o homem, sabedoria para criar todas essas tecnologias. Tem um versículo em Filipenses 3:8, que Paulo, novamente, ele fala assim que diante da sublimidade do conhecimento de quem Cristo é, eu considero tudo como perda. E uma das coisas que mais acontece quando eu faço caixinha de pergunta no Instagram, ou alguns dos meus amigos também fazem, é as pessoas perguntando, ai, como eu faço para largar isso, ou como eu faço para largar aquilo, como eu faço para lidar com a inconstância, como eu faço para realmente ter uma vida de intimidade com Deus. E eu queria que a gente entendesse que algo que é muito didático, sabe? A gente não pega tudo e considera como perda para depois nós conhecermos quem Deus é. Nós conhecermos quem Deus é e depois disso nós passamos a considerar tudo como perda. Então, a minha vida, ela é transformada à medida que eu conheço a Deus. Nós temos ali um conhecimento primário, porque Deus se revela a nós. Nós passamos a caminhar com Ele, passamos a seguir a Ele. E à medida que nós vamos fazendo isso, caminhando com Ele, seguindo a Ele, nós vamos largando as outras coisas. Porque diante do Deus verdadeiro, nós abandonamos todos os outros ídolos. Diante daquele que é o próprio amor, diante do noivo, do amado das nossas almas, nós largamos todos os nossos outros amores. Então não tem como eu abrir mão de todos os meus outros amores para depois eu buscar conhecer a Deus ou ter um conhecimento de quem Deus é. Se nós esperarmos isso, se você está esperando alguma condição para poder se aproximar de Deus, se você está esperando alguma condição para que você possa investir tempo em conhecer quem Deus é, eu sinto muito te frustrar, mas você nunca vai sair do lugar onde você está. Porque se nós não conhecermos a Ele, se nós não buscarmos estudar sobre quem Deus é, nós continuaremos no mesmo lugar onde nós estamos, com o nosso conforto, e nós não abriremos mão de tudo isso. Mas diante dele, diante de quem Deus é, isso deixa de ser nossa zona de conforto, sabe? Aqueles costumes que nós tínhamos antes, muitas vezes a forma que você falava com as pessoas, que você feria as pessoas, você era grosso com as pessoas. Isso não é mais confortável para você. Você fala assim, não, pera lá, se eu preciso ser como Cristo, porque eu conheci, eu sei que meu caráter vai ser moldado à imagem do dele, eu não posso ser assim. Então você passa a abrir mão das outras coisas, você passa a considerar tudo como perda, sabe? Diante do verdadeiro Cristo, até aquilo que é lícito, nós consideramos como perda. Porque até aquilo que não é errado pode se tornar uma distração para nós. Então, se nós temos em mente o objetivo que nós queremos, se nós temos em mente de que não, verdadeiramente o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu abro mão das outras coisas. Não por mim mesmo, mas por amor a Cristo. Invista tempo em conhecer a Deus, em saber quais são os atributos dele, sabe? Isso vai mudar a sua vida. Eu não gosto nem de usar a palavra gaste tempo, porque o gasto não necessariamente tem um retorno, mas invista tempo, sabe? A sua forma de viver vai mudar, a sua forma como você vê a vida vai mudar, sabe? Você precisa entender que não é um culto de domingo que vai te fazer conhecer a Deus, sabe? Não é simplesmente um devocional que vai te fazer viver uma vida de devoção.
Porque quantas vezes eu não fiz devocionais no automático, sabe? Pela cobrança de que eu preciso de fazer um devocional. Mas quando eu saía do meu quarto, sabe? Eu fechava a minha porta, parecia que Deus tinha ficado lá dentro. Quantas vezes eu não achei que eu conhecia a Deus, porque eu nasci em um lar cristão, né? Eu sou filha de pastores. Quantas vezes eu não achei que eu conhecia a Deus, mas eu sequer tinha um entendimento do que é ser igreja. Porque eu achava que igreja se resumia ao simples fato de 4 paredes ou ao lugar onde tinha cadeira para todo mundo sentar. E nessa quarentena é o lugar onde você mais vai conseguir ver e notar se você realmente tem conhecido a Deus ou se você tem sido enganado pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios sentimentos. Porque numa situação onde nós estamos enfiados dentro das nossas próprias casas, sabe? Numa situação onde você muitas vezes está entediado e sequer tem o que fazer. Se você não investe tempo em Deus, e se você começa a perceber que a sua vida com Deus dependia de ir para uma igreja, dependia de estar com outras pessoas que também querem a Deus, significa que você não conhece quem é de verdade e você não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque se nessa quarentena a sua vida voltou a ser a mesma que era antes de você dizer ter um encontro com Cristo, significa que você nunca o encontrou de verdade. Porque a Bíblia é muito clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você ainda está preso nos mesmos vícios que você tinha, depois que você disse e fez a oração dizendo que você aceita Jesus, que você conheceu a Jesus, significa que você ainda precisa conhecer. A nossa vida todos os dias, nós precisamos ter esse entendimento. Eu preciso conhecer a Deus, porque aquilo que eu ainda penso sobre Ele não chega perto de quem Ele é de verdade. Porque anos de igreja não vão, por si só, não vão te levar a lugar nenhum. Se eu não me engano, acho que é em Hebreus que... Eu vou falar Paulo, tá? Mas não sabem ao certo quem escreveu Hebreus. Ele fala para eles, fala assim: olha, quando vocês deveriam ser mestres e ter as suas faculdades desenvolvidas, vocês ainda necessitam de leite, sabe? Vocês não conseguem comer o alimento sólido, que é o conhecimento da palavra de justiça. Sabe? Será que nós vamos precisar de ouvir isso? Ouvir que, olha, você deveria conhecer a Deus, você deveria, sabe, ter as suas faculdades desenvolvidas, porque tudo aquilo que nós somos e temos, sabe, a nossa mente, o nosso coração, tudo isso, as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado, né? Foram afetadas pela queda. Nós nascemos desprovidos da glória de Deus. Mas à medida que nós caminhamos com Ele, ainda mais se são anos e anos e anos, nós deveríamos ter desenvolvido isso. Nós deveríamos ter, sabe, passado pelo processo de santificação. Isso já deveria ser algo que a nossa mente deveria pensar nas coisas do alto. A nossa mente deveria pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que agrada ao Senhor. Mas a nossa mente, quantas vezes ainda não continua pensando em coisas fúteis, inúteis, e continua sendo uma mente maldosa, sabe? As nossas faculdades, elas são impactadas pela revelação do Cordeiro Santo. Toda a nossa vida é impactada pela revelação de quem Deus é. Não tem como só a sua forma de agir ou a sua forma de se vestir, se é que você mudou isso ou enfim. Não tem como, é tudo ou nada. Ou você é salvo da ira de Deus, ou você é o alvo da ira de Deus. Ou você conhece a Deus, ou você não conhece a Deus. Apocalipse 3:20 fala assim: porque sois mornos, nem quentes nem frios. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu falo para Deus, Deus, se for para ser morno, me deixa ser fria. Porque eu prefiro ser fria do que ser morna e, sabe, causar ânsia em Deus. A nossa vida precisa, todos os dias, mostrar para aqueles que estão ao nosso redor, não para nossa própria glória, mas para a glória de Deus, mostrar como nós temos sido transformados à imagem e semelhança de Deus. Nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos, ou seja,
nós nos parecemos com aquilo que nós amamos intensamente. Agora eu te pergunto, com que ou com quem você tem se parecido? Porque se você tem amado qualquer outra coisa intensamente, mais do que você ama a Deus, isso é um ídolo na sua vida. E definitivamente você está se parecendo com isso. Se o seu ídolo é um ídolo morto, você está morto. Mas se aquele quem você ama é Cristo, então tudo aquilo que está ao seu redor tem provado, sabe? Mesmo que minimamente, tem provado de quem Deus é. A Bíblia precisa ser lida por nós pela perspectiva de que ela é a palavra inspirada por Deus e que nos ensina sobre quem Ele é e nos fala sobre quem é. Ele é o autor primário, por mais que o canal pelo qual ele a escreveu tenha sido o homem, sabe? Mas não leia a Bíblia por uma perspectiva histórica, que conta historinhas. Porque no início Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, sabe? Não leia, mas diante, sabe, de até ter um entendimento, assim, de que, ok, Deus que fez tudo isso. Quando você tem isso, você pega a Bíblia, você olha, você fala, no início criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Sabe? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Isso começa a encher o seu coração de temor, porque não tem como nós lermos isso e acharmos que é um conto de fadas, mas nós lemos isso e trememos e tememos diante de quem Deus é. Então, invista tempo em leitura da Bíblia, sabe? Leia livros que são livros que vão te ajudar. Eu dei esses dois exemplos, o Conhecimento do Santo e o Em Busca de Deus, sabe? E busque ouvir, se você tem ouvido pregações e pastores ultimamente, busque ouvir homens de Deus que têm têm tentado, têm buscado conhecimento mesmo, sabe? Não busque ouvir pessoas que não sabem sobre o que estão falando, não busquem ouvir pessoas que estão tentando simplesmente audiência em cima do nome do Senhor, mas busque ouvir e busque ler aquilo que te ajudará a retomar e a restaurar o senso de majestade do Senhor na sua vida. Porque eu não posso buscar a Deus por você, sabe? Eu não posso buscar intimidade com Ele por você. Eu não posso fazer com que o senso da majestade dele seja em você restaurado. Você precisa caminhar com suas próprias pernas, sabe? E deixar de ficar só naquele alimento ali de beber, aquele alimento líquido, mas crescer e começar a comer o alimento sólido. É só você pegar a sua vida e olhar a sua vida no início da sua caminhada com Cristo. Quem você era e quem você é hoje. Se são coisas muito parecidas, gente, alguma coisa está errada. Se você hoje ainda é a mesma pessoa de ontem, alguma coisa está errada. Você precisa de ser intencional na sua vida com Deus, nos seus devocionais. Você precisa viver uma vida de devoção, sabe? Não viva o devocional de hoje como uma obrigação, mas viva o devocional de hoje como uma forma de você conhecer a Deus. Você entrou no seu quarto, você conheceu um pouco sobre quem Ele é. Você temeu e tremeu diante do relance do conhecimento que você recebeu. E agora você vai viver uma vida de devoção em resposta a isso. Em resposta a quem Deus é, eu vivo uma vida de entrega a Ele. Porque eu não encontrei nenhuma outra pessoa que seja como Ele é. Eu não encontrei nenhuma outra pessoa que seja digno do meu coração ou da minha vida da mesma forma que Ele é. Então, se Deus por si só não é o suficiente para você se entregar a Ele, não é o suficiente para você buscar conhecimento sobre quem Ele é, nada vai ser. Não vai ser uma oração que alguém vai te entregar uma palavra o suficiente. Não vai ser, sabe, programações na igreja que vão te fazer desejá-lo. Nada além do próprio Deus, do próprio Cristo, vai te fazer desejá-lo mais.
Então, invista tempo. Ainda mais nessa quarentena, sabe? Invista tempo. Porque nós ainda temos tempo, sabe? Durante essa quarentena, nós ainda temos mais tempo do que nós teríamos se estivéssemos nas nossas rotinas normais, na nossa vida, vivendo normalmente. Então, invista tempo, sabe? Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos amá-lo. Nós precisamos desejá-lo. Nós precisamos ser a noiva que ele virá buscar. Ele não vem para buscar uma noiva suja, uma noiva que não ama, mas uma noiva que está enferma de amor. Uma noiva, sabe, que teve as suas vestes preparadas. Uma noiva que está sem mácula. E se nós continuarmos do jeito que nós estamos, nós não seremos essa noiva. Nós ainda temos tempo. Temos tempo até que Cristo volte. Temos tempo para buscá-lo. Então, eu quero te convidar a parar e a pensar na sua vida, a forma como você tem vivido, sabe? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é chegar à estatura de varão perfeito? Se esse é o seu objetivo, você tem vivido dessa forma? Sabe? A forma como você vive condiz com o seu desejo? Se não, muda. Muda, porque você ainda pode mudar. É isso. Amém. Uau! Não sei nem o que falar, assim. Eu acho que com essa palavra ficou mais um convite mesmo pra gente vir a conhecer mais a Deus mesmo, né? A gente ter esse tempo com Ele e conhecer mais dele. É Amém. isso. Amém. Amanda, eu quero muito agradecer você por ter aceito esse convite. É isso. Você sabe que você é muito especial para mim. E quando começou esse Point Convida, a primeira pessoa que eu pensei em chamar foi você. Ah, amém, glória a Deus. E eu espero que a gente possa se ver em breve. Eu espero que você venha aqui para Minas também, para conhecer Quero. essa galerinha aqui. E é isso, cara. Você é muito especial e eu fico muito feliz e muito obrigada pelo seu sim, sabe, para Jesus mesmo, Amém. para as obras dele, sabe, para tudo que você tem feito. É Amém. isso. Tá, gente, eu vou cantar uma música que eu gosto muito, tá? E é isso. Já vou começar pelo refrão mesmo. Digno tu és, digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno tu és, digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno tu és, digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia, noite, noite, dia, incenso subirá. Dia, noite, noite, dia, incenso subirá.
noite, noite, dia, incenso subirá. Dia e noite, noite, dia, incenso subirá. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. É isso. E amém. Obrigada. Agora a gente tá. Vamos encerrar, que tem mais 10 minutinhos só para encerrar aqui. Aí, Amanda, você ora aqui pela gente, agradecendo a vida da galera. Orar também pelo nosso líder, Josiel, que teve que passar por uma cirurgia. E é isso. Tá bom, vou orar então pra gente encerrar. Amém, Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de nós, mesmo à distância, estarmos aqui reunidos como teu corpo para podermos ouvir e aprender sobre quem você é. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que tirou um tempo para poder estar aqui nessa live. Eu oro para que essa palavra caia como uma semente em uma terra fértil, sabe? Eu oro para que eles possam verdadeiramente ruminar essas palavras, Deus, e extrair dela tudo aquilo que o Senhor tem para cada um. Eu oro para que você restaure em nós o senso da sua majestade, sabe? Que os nossos olhos, nosso entendimento, a nossa compreensão sobre quem você é possa realmente chegar perto da pessoa de quem você é. Eu oro para que você abençoe a recuperação do Josiel. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa restaurar o corpo dele, sabe, dessa cirurgia. Você possa se fazer presente ali, suprindo toda a necessidade dele. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estiveram aqui, abençoe a família das pessoas que estão à frente, Deus, dessa igreja, que estão à frente, sabe, dos jovens. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue enchendo o coração deles de esperança. E oro para que eles continuem, Deus, fazendo tudo para a sua glória. Independente, Pai, daquilo que nós temos visto com os nossos olhos humanos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. A gente vai encerrar aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido uma palavra mesmo que entra nos nossos corações. E é isso. O Josiel falando que estamos acompanhando do hospital. Deus te abençoe, viu? Boa recuperação. Amém. Tá, gente. Tchauzinho. Obrigada mais uma vez. Gente.